O lugar que é bom pra mim é onde eu quiser estar. A estrela ainda brilha, ela é quem vai me guiar. Ser guerreira é minha sina, batalhando pra vencer. Tenho voz pra ser ouvida, tenho sonhos pra viver. Não vão mais conseguir me anular, me calar. Ninguém vai me impedir de cantar e lutar. Seja em casa, no campo, na rua ou na praça, chega de mordaça, agora eu vou falar. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Porque eu sou mulher pra fazer acontecer. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder. Hoje, preparamos um resumo com os pontos mais importantes. A gente não é tão igual, assim, como a própria Constituição diz que nós somos, né? Diz que todos nós somos iguais perante a lei. Acho que a gente tem que problematizar e perguntar que igualdade é essa que existe, que tanto falam que tem, se na vida real, concretamente, ela não se dá tão aparentemente. A gente não é tão igual assim, nós somos muito diferentes. Principalmente quando se trata de contratação, quando se trata de nós estarmos em lugares que historicamente nós não somos acostumados a sermos vistos, mas que agora nós estamos ocupando espaços, e que bom que isso acontece. Sobre isso, assim, acho que ali na infância a gente começa a ver que a gente não é tão igual e a gente começa a ficar com aquela formiguinha assim, atrás da orelha. Quando eu entrei para a universidade, foi algo que abriu muito assim, a minha visão de mundo, as minhas percepções, meu conceito sobre o mundo, sobre a vida, né? Da gente problematizar, então, quem a gente é, da onde a gente veio, o que a gente pretende, o que a gente pretende ser como uma mulher negra. Só porque a gente é uma mulher negra? É porque a gente carrega com a gente uma ancestralidade. O que é essa ancestralidade? Foram aqueles e aquelas que vieram antes de nós, né? Que abriram caminhos. Não foi na academia que eu aprendi o conceito de justiça social, não foi na faculdade de Direito, né? Claro que o direito, atualmente, ele me dá subsídios para eu entender o que é a justiça social, como ela se dá e qual a complexidade dela. Mas uma das formações mais especiais que eu tive e que hoje me guia e consegue completar a minha vida profissional também foi os movimentos sociais. O movimento social foi a minha maior escola de conscientização, de aprendizagem e de atuação como um ser social, como um ser com capacidades reais de fazer transformação na sociedade e construir um mundo melhor. Um mundo melhor é aquele que desde 2001 e tenho o privilégio de, por ser uma mulher negra gaúcha, nasci em Porto Alegre, nós conseguimos participar do Fórum Social Mundial. E o Fórum Social Mundial nos deu uma visão muito rica deste novo mundo, deste mundo diferente, com mais diversidade, mais unidade, que a gente, naquela ocasião, dizia que nós queríamos construir. Então, justiça social, o movimento social nos ensinou que é a gente lutar pelos nossos direitos, que é a gente estar organizada dentro dos movimentos sociais ou de qualquer grupo social e poder fazer a luta de reivindicações de direitos, de denúncias a algo que não acontece e de articulação também com os gestores, com os governantes para dizer que as coisas não estão legais, que aquilo precisa ser mudado. Eu acho que a gente já avançou bastante. Claro que a gente tem muito que avançar. Mas o que diz respeito a uma política de reparação, a uma política pública, uma política com recorte étnico-racial, de gênero, e
também econômico, eu acho que nós avançamos bastante. E agradeço muito aquelas que vieram antes de nós e prepararam todo um espaço para que a vida ficasse um pouquinho menos árdua para a gente que chega. Eu sou fruto das ações afirmativas, né? Fiz a minha segunda graduação pelo FIES, enfim. Então, as ações afirmativas, elas são especiais para nós. Principalmente para nós que somos da geração que lutamos pelas cotas. Lá em 2007, nós estávamos na URGS lutando para que as cotas na universidade existissem. Nós conseguimos lograr em êxito, né? O país inteiro se mobilizou, mas nós aqui no Sul somos pioneiros nessa articulação. A gente era bem jovenzinha nessa época, imagina 2006, hoje nós estamos em 2026, isso foi lá atrás, em 2006, 2007. Então a gente criou caminhos bem especiais aí. Quando surge o MH2O, e aí eu passo a fazer parte, em 2000, desse movimento, e conheço o conceito de hip hop militante, porque o MH2O ele foi uma junção da cultura de rua com grêmios estudantis daqui do bairro onde eu resido, que ainda hoje eu resido, que é o Conjunto Ceará em Fortaleza. Então essa junção trouxe a concepção do hip hop, não só o hip hop cultural, mas o hip hop quanto mobilizador também social, como um instrumento também de participação social e de luta social. Então, esse hip hop militante, foi ele que me trouxe essa concepção, que era possível, né, trabalhar o hip hop de uma forma mais incisiva na sociedade, tanto de mudança, buscando ampliar uma mudança de pensamento na sociedade, como de intervenção realmente sobre os problemas que a gente, principalmente a juventude naquela época, vivia. As violências foram diversas, na verdade. Do machismo dentro do movimento ao machismo fora do movimento. Começa pelo machismo fora. Imagine uma situação em que um grupo de jovens, de mais ou menos 30 jovens, se reúnem para ir ao centro da cidade abrir uma roda de break. E no meio desse, quase uma multidão de jovens masculinos, apenas uma mulher. Você consegue vislumbrar essa cena? Bem, foi isso que eu vivi. E em uma dessas rodas de break que a gente realizou no centro da cidade, uma praça específica do centro da cidade, nós decidimos ir também para a orla marítima da cidade, né? Que fica próximo, o centro da cidade, a orla marítima fica próximo. Nós decidimos abrir também uma roda na orla marítima. E no percurso fomos abordados por policiais. E nesse momento foi muito constrangedor, porque todo mundo teve que ir para a parede. E eu era a única. E você já imagina aí o nível, né, de coisas que eu ouvi, do tipo, o que essa menina está fazendo aqui? E coisas assim, desse nível, que ali não era lugar. E isso, assim, o externo, né? Estou falando de uma situação bem específica, mas existem várias outras situações. Internamente, infelizmente, nenhum movimento está livre do machismo, porque ele é estrutural. E em uma época em que o hip hop ainda estava surgindo aqui no Ceará, então nem se tinha esse debate ainda de feminismo dentro. Então o machismo acontecia de todas as formas, desde achar que a gente estava ali buscando paquera, né? Os próprios meninos davam muito em cima porque achavam que a gente fazia parte, né? Eu e depois algumas garotas faziam parte porque estavam buscando paquera. Coisas do tipo, a participação era meramente a dança, né? Não tinha participação nas formulações do movimento, nas criações, era meramente a dança.
E coisas desse nível. Quando o movimento foi, né, tornando mais forte na questão social e nas questões de elaboração e discussão internas, e mais mulheres foram entrando, então isso foi melhorando, né? Que aí nós já começamos a ocupar espaços, eu cheguei a ser primeiro secretária do movimento, depois eu cheguei a coordenar o MH2O, eu me tornei coordenadora do MH2O por 2 gestões, se eu não me engano, faz muito tempo, mas se eu não me engano foi por 2 gestões, né? Mas em nenhum momento foi fácil, em nenhum momento foi fácil. Muita discriminação interna, muita discriminação fora também, né? Nós éramos vistas ou como os termos que eram usados, né? Os termos usados para eles eram vagabundos, então nós, mulheres, acabávamos também tendo esses termos de quem não quer nada com a vida, coisas desse tipo, eram assim, corriqueiras, né, a se ouvir. E internamente, sempre teve nas disputas, sempre foi muito difícil, né, nas disputas internas, nas elaborações, quando se ia discutir visão sobre algum assunto, sempre os homens eram maioria, então sempre passava a visão deles. Por muitas vezes eu tive a minha fala licenciada dentro de grupos de discussões, e pago até por mulheres. E uma coisa também muito relevante é o papel da guerra às drogas, né? Que a gente sabe que é uma guerra que está direcionada a determinados territórios, a pessoas que têm determinada cor, que têm determinada classe social. Então, no caso das mulheres, esse impacto é muito significativo, até mais do que entre os homens, porque, de fato, os crimes relacionados a tráfico de drogas são os que predominam, né? A maior parte das mulheres, cerca de 60% delas, estão presas por crimes de associação ao tráfico. Então, a gente vê como que isso tem um papel muito relevante no aumento do encarceramento feminino, que vem com um aumento progressivo e exponencial desde aí os anos 2000, tendo aí aumentado cerca de 500% nesse período, né? Então, a gente percebe que a criminalização, né, a política de criminalização das drogas, ela tem um impacto muito significativo no que diz respeito à privação de liberdade de mulheres. Tem uma característica aí das mulheres, porque o que chama atenção nos dados é que a maior parte dos crimes não é de tráfico, é de associação para o tráfico, que é diferente. O que também sinaliza que muitas vezes essas mulheres, né, elas são condenadas por estarem associadas a pessoas que são criminalizadas enquanto traficantes. Isso muda um pouco porque a gente imagina aí um cenário, e eu consigo dizer isso também a partir do meu diálogo com muitas mulheres, que geralmente elas estão ali dentro de uma configuração familiar em que às vezes a renda da família vem ali do tráfico de drogas e de alguma forma participam disso, nem sempre num lugar de protagonismo. Não que não existam mulheres que exerçam protagonismo também dentro do campo aí do comércio ilícito de entorpecentes, claro que existem, principalmente com o encarceramento de seus esposos, isso acontece muito, né? Então, mulheres que estavam ali junto com seus companheiros, em algum momento seus companheiros são privados de liberdade, elas às vezes acabam até assumindo essas funções. Mas a gente percebe que tem muita criminalização de mulheres pelo exercício comercial até que não é nem seu, digamos, de maneira prioritária, né? Então, eu já conheci mulheres que foram presas porque os seus maridos traficavam, e inclusive com um discurso, assim, muito moralista por parte do judiciário de que eram coniventes, de que usufruíam desse recurso, quando muitas vezes eram mulheres que estavam ali numa função de cuidado da casa e dos filhos, né, e que não tinha ali um controle sobre a forma como esse recurso ia entrar. E é muito complicado a gente imaginar que dentro de um contexto de vulnerabilidade,
se o seu companheiro exerce essas atividades, que elas iam ter condições também de se desvincular disso, né? Porque elas também estão numa situação de vulnerabilidade, não têm renda própria. Então, quais as condições reais que essas mulheres têm de se desvencilhar, inclusive, de um contexto ali criminógeno? Muitas vezes elas não têm essas condições, na realidade. Fique com o TV Elas por Elas Formação, que semana que vem tem mais.